Frei Gilson é expulso de um avião por usar um crucifixo que carregou a vida inteira, mas a humilhação não para por aí. Um funcionário decide zombar dele diante de todos os passageiros, até que, de repente, um homem se levanta e faz algo que ninguém esperava. O telefone tocou no pequeno convento, interrompendo o silêncio tranquilo da manhã. Frei Gilson, de cabeça baixa em oração, abriu os olhos suavemente antes de atender. Do outro lado da linha, uma voz animada fez um convite inesperado: celebrar uma missa especial em Curitiba. O frei ouviu atentamente, sua mente já imaginando os fiéis que esperavam por aquela celebração. Sem hesitar, aceitou. Sua missão sempre fora levar a palavra de Deus aonde fosse necessário, e aquela viagem seria mais uma oportunidade de servir. Poucas horas depois, ele já estava de mochila nas costas, caminhando até o ponto de ônibus que o levaria ao aeroporto. A túnica marrom que usava era simples e desgastada, marcada pelo tempo e pela vida de humildade que escolheu. Sobre o peito, pendia um grande crucifixo de madeira, símbolo de sua fé inabalável. Dentro do ônibus, os olhares discretos dos passageiros recaíam sobre ele. Alguns observavam com respeito, outros com curiosidade, mas Frei Gilson seguia tranquilo, concentrado em sua missão. Quando o veículo finalmente parou no terminal, ele desceu com passos calmos e entrou no aeroporto, onde centenas de pessoas caminhavam apressadas em todas as direções. Diferente de todos ali, ele não carregava malas cheias, nem parecia preocupado com horários ou conexões. Sua única bagagem era a fé. Sem saber, naquele momento, ele estava prestes a embarcar não apenas em um voo para Curitiba, mas em um desafio que testaria sua paciência, sua resiliência e, acima de tudo, a força da sua fé diante da intolerância. Frei Gilson atravessou o portão de embarque com passos calmos, segurando firmemente a alça de sua mochila surrada. Seu crucifixo balançava levemente sobre a túnica marrom enquanto ele avançava pelo corredor até a aeronave. Os demais passageiros passavam apressados, alguns impacientes com a demora da fila. O frei, no entanto, parecia alheio à pressa do mundo ao seu redor. Ao entrar no avião, ele foi recebido por um comissário de bordo que verificava os bilhetes com um sorriso profissional. Sem dar muita atenção ao frei, apenas indicou o caminho com um aceno de cabeça. Frei Gilson seguiu até sua poltrona, localizada no meio da aeronave, e acomodou sua mochila sob o assento antes de se sentar. Ao seu lado, uma senhora de cabelos grisalhos ajeitava sua bolsa no colo. Ela lançou um olhar simpático ao frei e sorriu. "O senhor é padre?" perguntou com curiosidade. "Sou apenas um servo de Deus, minha senhora", respondeu Gilson, com humildade. A idosa assentiu, demonstrando respeito. Enquanto isso, no assento ao lado do corredor, um jovem de boné e fones de ouvido mantinha os olhos grudados na tela do celular, indiferente à conversa. O fluxo de passageiros continuava. Alguns lançavam olhares discretos ao crucifixo de madeira sobre o peito de Gilson, enquanto outros sequer notavam sua presença. O frei fechou os olhos por um instante, como se fizesse uma oração silenciosa. Lá fora, os motores da aeronave começaram a roncar com mais intensidade. Em poucos minutos, as portas seriam fechadas e a jornada para Curitiba teria início. No entanto, dentro daquela cabine, algo inesperado estava prestes a acontecer. O avião já estava quase pronto para decolagem quando Rodrigo, um dos comissários de bordo, começou a caminhar pelo corredor, verificando se todos os passageiros estavam acomodados corretamente. Ele era um homem alto, com um uniforme impecável e uma expressão que oscilava entre profissionalismo e impaciência. Enquanto passava pelos assentos, seu olhar se deteve em Frei Gilson. Primeiro, observou a túnica surrada, depois o grande crucifixo de madeira pendurado sobre seu peito. Um sorriso irônico surgiu no canto de sua boca. Ele se inclinou levemente para frente, como se falasse em tom de brincadeira. "Vai fazer um exorcismo aqui no avião, padre?" questionou, com uma risada contida. Alguns passageiros próximos escutaram a provocação e trocaram olhares divertidos. Um homem de terno, sentado 2 fileiras à frente, soltou um pequeno riso nasalado, enquanto uma mulher de meia-idade revirou os olhos e voltou sua atenção para a revista que folheava. Frei Gilson permaneceu em silêncio por um momento. Seus olhos serenos fitaram Rodrigo sem qualquer sinal de ressentimento. "Apenas sigo com minha fé, filho." O tom calmo do frei contrastava com o deboche do comissário, que arqueou uma sobrancelha e sorriu de lado. "Pois fique à vontade, só não tente converter ninguém aqui dentro." Rodrigo seguiu seu caminho pelo corredor, mas sua provocação deixará um rastro de olhares curiosos. Alguns passageiros agora lançavam olhares discretos ao frade, como se tentassem entender sua presença ali. Dona Marta, ao lado de Frei Gilson, suspirou baixinho, desconfortável com a situação.
O voo ainda nem havia começado, mas a atmosfera ao redor do Frei já estava mudando. O avião taxiava lentamente pela pista quando Rodrigo voltou a passar pelo corredor, desta vez com uma postura mais descontraída, como se estivesse em busca de algo para se entreter. Seu olhar logo encontrou novamente Frei Gilson, e um brilho malicioso passou por seus olhos. Ele se aproximou com um sorriso forçado e cruzou os braços. "E esse crucifixo aí, hein?" disse, apontando com um leve movimento de cabeça. "Um pouco grande demais, não acha?" Frei Gilson manteve-se em silêncio, sem demonstrar qualquer incômodo. Dona Marta, ao seu lado, desviou o olhar, claramente desconfortável. "Deve ser pesado carregar isso o tempo todo", continuou Rodrigo, agora projetando a voz para que outros passageiros pudessem ouvir. "Mas cada um com suas esquisitices, não é?" Algumas risadas discretas surgiram. O homem de terno à frente sorriu de canto, enquanto uma mulher de meia-idade lançou um olhar de desdém. O jovem de boné, ao lado de Frei Gilson, tirou um dos fones e olhou para o Frei com um misto de curiosidade e diversão. Rodrigo percebeu que tinha conquistado a atenção de alguns passageiros e decidiu ir além. "Na verdade, acho que pode ser até perigoso. Se o avião balançar e isso voar na cabeça de alguém, já pensou no estrago?" A provocação fez com que mais algumas risadas surgissem, agora mais audíveis. O ambiente ao redor do Frei começava a mudar, como uma chama sendo alimentada lentamente. Gilson permaneceu calmo, apenas fechando os olhos por um instante, como se rezasse em silêncio. Mas Rodrigo não parecia satisfeito. Ele sentia que podia ir além. A aeronave já estava alinhada na pista, prestes a iniciar a decolagem, quando Rodrigo retornou, desta vez sem um sorriso jocoso. Agora, sua expressão era séria, como se tivesse tomado uma decisão. Ele parou ao lado de Frei Gilson, colocou as mãos na cintura e inclinou-se ligeiramente para a frente. "Certo, senhor", disse, enfatizando a última palavra, deixando claro que evitava chamá-lo de Frei. "Vou precisar que o senhor retire esse crucifixo." A frase caiu como um peso no ambiente. Dona Marta arregalou os olhos, surpresa com o pedido. O jovem de boné tirou outro fone e observou a cena com mais atenção. Gilson ergueu o olhar para Rodrigo, sem demonstrar qualquer alteração em sua serenidade. "Meu filho, este crucifixo não representa perigo algum." Rodrigo cruzou os braços. "Representa sim. É grande, pode incomodar outros passageiros. Além disso, estamos em um voo comercial, não em uma igreja. Vamos manter as coisas neutras, certo?" O silêncio na cabine começou a se tornar incômodo. O homem de terno inclinou-se para o lado, interessado no desenrolar da situação. A mulher de meia-idade suspirou alto. "Ele só quer atenção", murmurou ela, olhando para outro passageiro ao lado. Rodrigo percebeu que sua atitude estava sendo notada e decidiu apertar ainda mais a situação. "Ou o senhor guarda isso, ou terá que sair do avião." A ameaça fez com que um burburinho começasse entre os passageiros. Alguns concordavam com acenos discretos, outros apenas observavam. Uma voz se destacou no meio da confusão. "Isso mesmo, não quer tirar? Então que vá embora." A tensão aumentava rapidamente. O Frei manteve-se em silêncio, mas os olhares ao seu redor estavam cada vez mais hostis. O burburinho crescia dentro da cabine. Alguns passageiros trocavam comentários abafados, outros olhavam para Frei Gilson com impaciência. Rodrigo, percebendo que tinha o apoio de parte da tripulação, cruzou os braços e ergueu o queixo. "Então, vai tirar ou vamos ter que chamar a segurança?" O silêncio que se seguiu foi denso. O Frei não respondeu de imediato. Seus dedos tocaram suavemente o crucifixo sobre seu peito, como se buscasse força em sua fé. Foi então que uma voz firme, vinda do fundo da aeronave, cortou o alvoroço. "Chega!" O tom grave e autoritário fez com que Rodrigo se virasse imediatamente. Os passageiros próximos desviaram o olhar para um senhor que se levantava lentamente da última fileira. Seu cabelo, completamente branco, contrastava com a elegância de seu terno escuro. Apesar da idade avançada, sua postura era imponente. O silêncio tomou conta da cabine. Alguns passageiros que antes riam discretamente agora trocavam olhares incertos. Rodrigo franziu a testa, tentando entender quem era aquele homem. "E o senhor é?" questionou o comissário, com um tom impaciente. O homem ajeitou os botões do paletó e deu um passo à frente. Seus olhos analisaram a cena com seriedade antes de finalmente responder. "Antônio Vasconcelos." O nome caiu sobre a cabine como um trovão. Alguns passageiros se entreolharam, outros arregalaram os olhos em reconhecimento.
Rodrigo piscou algumas vezes, como se não acreditasse no que acabará de ouvir. Antônio Vasconcelos era ninguém menos que o dono da companhia aérea. O nome de Antônio Vasconcelos percorreu a cabine como um choque elétrico. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo, que até então exalava arrogância, hesitou por um instante. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Antônio caminhou lentamente pelo corredor, seus passos firmes ecoando no piso estreito do avião. Seu olhar passava por cada passageiro, analisando-o sem pressa, até finalmente parar diante de Frei Gilson. Seus olhos pousaram sobre o crucifixo e, por um breve momento, ele pareceu imerso em uma lembrança distante. Há muitos anos, começou ele, sua voz carregada de emoção, eu estava em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Naquela noite, tudo parecia perdido. Eu já não via sentido em continuar. Os passageiros, antes entretidos no conflito, agora estavam completamente atentos. Mesmo aqueles que haviam zombado do Frei pouco antes mantinham o olhar fixo no empresário. Rodrigo, ainda sem reação, observava tudo com uma expressão indecifrável. Eu estava sozinho, caminhando sem rumo, quando encontrei uma pequena capela, continuou Antônio. Lá dentro, havia um homem rezando. Um frei humilde, de túnica simples, segurando um crucifixo muito parecido com esse. Ele fez uma breve pausa. Esse homem era Frei Gilson. Um murmúrio percorreu a cabine. Antônio inspirou fundo antes de continuar. Naquela noite, ele rezou por mim. Me ouviu, me aconselhou e, de alguma forma, me deu forças para continuar. Se hoje estou aqui, se essa companhia existe, é porque Deus me deu uma segunda chance através das palavras desse homem. A emoção em sua voz era palpável. O silêncio dentro do avião agora não era mais de tensão, mas de respeito. O silêncio que tomou conta da cabine era diferente de qualquer outro momento daquele voo. Antes carregado de tensão e escárnio, agora estava repleto de algo novo, reflexão. Os passageiros que antes riram ou demonstraram impaciência com Frei Gilson agora evitavam trocar olhares, como se sentissem o peso das próprias atitudes. Rodrigo, que até então se colocava como autoridade naquele espaço, desviou o olhar. Ele parecia menor agora, como se toda sua postura arrogante tivesse se dissolvido diante da revelação de Antônio Vasconcelos. O empresário virou-se para o Frei, sua expressão carregada de respeito. E agora, anos depois, eu entro neste avião e vejo o senhor aqui, sendo humilhado por carregar o mesmo crucifixo que me deu forças naquela noite. Alguns passageiros abaixaram a cabeça, outros fitaram o Frei com um misto de surpresa e arrependimento. Até mesmo aqueles que não participaram do deboche sentiam o impacto das palavras de Antônio. Dona Marta, que estivera ao lado de Frei Gilson o tempo todo, sorriu levemente, como se já soubesse que algo maior estava em curso. O jovem de boné, que havia assistido tudo em silêncio, mexeu-se desconfortável no assento, coçando a nuca. Rodrigo gaguejou, tentando recuperar a compostura. Eu não sabia dessa história, disse, sem muita convicção. Antônio virou-se lentamente para ele. Não sabia porque não se preocupou em entender. As palavras atingiram o comissário em cheio. Pela primeira vez desde o início do voo, ele parecia sem resposta. O ambiente dentro da cabine já não era o mesmo. Algo havia mudado. O peso da vergonha pairava no ar, e as expressões antes carregadas de escárnio agora carregavam um novo sentimento: respeito. Rodrigo permaneceu imóvel, sua expressão oscilando entre confusão e constrangimento. A presença de Antônio Vasconcelos, a revelação de sua história e o peso de suas palavras haviam desarmado completamente sua postura autoritária. Pela primeira vez, ele parecia perceber o erro que havia cometido. Os passageiros, antes tão ávidos em rir ou apoiar as provocações, agora estavam inquietos. O homem de terno, que havia esboçado um sorriso debochado no início, olhava fixamente para a janela, evitando encarar Frei Gilson. A mulher de meia-idade, que revirara os olhos antes, agora mantinha a cabeça baixa, fingindo observar o cinto de segurança em seu colo. Antônio voltou-se para Rodrigo e quebrou o silêncio com um tom firme. Esse avião é meu, essa companhia é minha, e eu não vou permitir que um homem seja humilhado por sua fé dentro dela. Rodrigo engoliu em seco. Eu só estava tentando garantir o conforto dos passageiros, murmurou, sem a mesma confiança de antes. Conforto? Antônio arqueou as sobrancelhas. Ou estava impondo sua intolerância? Rodrigo não respondeu. O peso do olhar do empresário o fez desviar os olhos. Então, Antônio olhou diretamente para Frei Gilson. O senhor não vai sair deste avião. Vai continuar sua viagem e levar a sua cruz com o respeito que merece.
O Frei assentiu, sem ressentimentos, enquanto alguns passageiros finalmente erguiam o olhar, agora tomados por um misto de arrependimento e respeito. Rodrigo, percebendo que não tinha mais controle da situação, respirou fundo e se afastou, derrotado. A hostilidade de antes havia desaparecido. No lugar dela, restava apenas uma cabine silenciosa, onde todos haviam sido forçados a refletir sobre suas próprias atitudes. O avião finalmente começou a acelerar na pista, suas rodas ganhando força enquanto subiam em direção ao céu. O ruído dos motores se misturava ao som suave da respiração dos passageiros, que, agora, pareciam imersos em um pensamento profundo, cada um refletindo sobre o que acabará de acontecer. Frei Gilson, com o crucifixo sobre o peito, mantinha o olhar sereno, como se tudo aquilo fosse apenas mais um capítulo de uma jornada que ele já havia percorrido muitas vezes, a de ser fiel à sua fé, independente das adversidades. Ao seu lado, Dona Marta olhou para ele com um sorriso discreto, um sorriso de aprovação, como se soubesse que a verdade sempre acaba por prevalecer. Rodrigo, que antes havia provocado Frei, agora estava em seu posto, mas seu semblante havia mudado. Seu olhar estava perdido, como se tentasse entender a profundidade do que havia testemunhado. Ele havia sido confrontado, não só por Antônio Vasconcelos, mas por uma verdade que não podia mais ignorar: o respeito à fé não era algo negociável. Não para aqueles que tinham coragem de crer. Os passageiros ao redor estavam em silêncio, alguns ainda processando as palavras de Antônio e a revelação do impacto que Frei Gilson havia tido na vida do empresário. A tensão no ar havia se dissipado, substituída por um clima de reflexão. A hostilidade que antes pairava sobre o voo agora se transformará em uma atmosfera de respeito e introspecção. Lá fora, as nuvens começaram a se afastar enquanto o avião subia, rumo a Curitiba. Mas dentro daquela cabine, todos estavam cientes de que algo havia mudado. A viagem, que começou com desrespeito, agora terminava com uma lição de humanidade, fé e empatia. E, acima de tudo, o voo de Frei Gilson, embora físico, também era uma jornada de transformação para todos os presentes. O silêncio daquele voo talvez tenha sido a maior pregação que Frei Gilson já fez sem dizer uma única palavra. No final, não foram discursos inflamados ou discussões que mudaram aquela situação, mas sim a força de um testemunho vivo, de uma fé inabalável. E agora, eu pergunto a você, quantas vezes deixamos de defender aquilo que acreditamos? Quantas vezes nos calamos diante da intolerância, do preconceito, do medo? Se essa história tocou o seu coração, se ela fez você refletir, então te convido a ser parte dessa mensagem. Curta este vídeo, compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa lição e, mais importante, inscreva-se no canal. Porque histórias como essa não podem ficar apenas dentro de um avião. Elas precisam voar ainda mais alto, alcançar mais pessoas, transformar mais vidas. E lembre-se, a fé verdadeira não precisa ser gritante, nem imposta. Ela se sustenta na coerência, na firmeza, na certeza de que, mesmo em meio à tempestade, quem confia em Deus jamais voa sozinho. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.